Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje na verdade eu quero iniciar uma sequência de leituras. Claro que essa sequência não obedece uma, uma ordem, né? Não seria uma sequência no sentido clássico do termo, porque nós faremos essas leituras alternadas, mas eu irei fazer com vocês ao longo de alguns encontros uma leitura de uma obra de um filósofo, né, contemporâneo, alguém que está pensando com muita precisão os movimentos, os fenômenos, o que tem acontecido em nosso mundo nos dias atuais e fenômenos esses de natureza mais, diríamos, mais existencial, mais social, e é um filósofo, é um autor sobre o qual nós já fizemos aqui em nosso canal algumas leituras de uma outra obra dele, que é A Sociedade do Cansaço. Hoje nós iniciaremos a leitura de alguns temas, para falar a verdade, né? Eu não vou fazer uma leitura capítulo a capítulo da obra deste autor, deste filósofo, mas eu obedecendo uma certa ordem cronológica dada pelo livro, vou trazer alguns temas que nos permitem ter uma ideia clara acerca daquilo que este autor está identificando em nossa sociedade, de algum modo tecendo ou apresentando o diagnóstico de um dos males de nosso tempo, porque o filósofo também é um médico, mas um médico da alma, não no sentido científico, claro, né? Não é um médico da alma como um psicólogo, não é um médico no sentido clássico do termo, como alguém que cuida do nosso corpo, como alguém que consegue identificar as doenças do nosso corpo, mas um filósofo, o filósofo é aquele que consegue identificar chagas existenciais, chagas ontológicas, por assim dizer, né? Alguns problemas, algumas doenças, algumas enfermidades que afetam o indivíduo e o afastam da bela vida ou da vida feliz. Este autor eu o considero como um dos médicos de nosso tempo nesse sentido, porque ele consegue identificar alguns males que afetam a nossa sociedade, que afetam a mim, afetam a você, que nos afetam, e de algum modo ele vai propondo alguns caminhos para obtermos a cura ou para obtermos uma vida melhor, porque o filósofo não é aquele que apenas identifica as contradições de determinados discursos ou as contradições de determinadas propostas de vida boa, de vida feliz, mas é aquele também que propõe alguns caminhos para atingirmos uma vida melhor. E eu estou me referindo, claro, ao filósofo coreano Byung-Chul Han, né? Um dos pensadores mais badalados de nosso tempo. E eu trago a vocês, eu apresento a vocês, se é que vocês não conhecem ainda, este livreto dele, né? Quase que um opúsculo, né? Mas nada disso diminui o valor da obra, né? É um livro curto, cujo título é O Desaparecimento dos Rituais. E nesta obra, o Byung-Chul Han, que é um intelectual coreano, mas que
fixou residência na Alemanha, né, onde dá aula em Berlim. Lá na Alemanha ele graduou-se em filosofia, literatura e teologia, e depois fez doutorado por lá mesmo, e em Berlim é professor, né? Portanto, o Byung-Chul Han tem uma formação bastante consistente, né? Alguém que transitou aí nos campos da filosofia, da literatura e também da teologia, né? Daí a, a inclinação que ele tem para se dedicar a questões de natureza existencial. Sua tese de doutorado orbitou em torno do pensamento de Martin Heidegger, né? E nós falaremos sobre essa ideia de ritual ou desaparecimento dos rituais em nosso tempo e as consequências disso, né? Nós falaremos sobre esse tema, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Você que ainda não fez a sua inscrição, se inscreva em nosso canal, não se esqueça de fazer os seus comentários, de deixar aí o seu like, isso nos ajuda bastante para alcançarmos um número cada vez maior de pessoas. Nos ajude também divulgando este espaço com outras pessoas. Este é um canal por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Esse é um canal de divulgação de conhecimento. Aqui nós falamos de filosofia, falamos de ciência, falamos de arte, aqui nós falamos sobre cinema, temos muitos vídeos aí sobre filmes que assistimos e que analisamos. Aqui falamos de livros, né? Porque antes de mais nada, antes de iniciarmos a leitura desse livro, nós propomos a vocês a leitura da obra, né? Então, aqui nós divulgamos obras literárias, filosóficas, de temas mais variados, né? Sobretudo temas que nos ajudam a entender a nossa sociedade, né? Que é uma sociedade extremamente complexa, que se transforma num fluxo de rapidez assim enorme, mas enfim, né? Nós aqui estamos para, de algum modo, tentar entender juntos esta nossa sociedade, este nosso mundo, onde nós podemos nos encaixar nele e os caminhos melhores ou mais consistentes, né, para cultivarmos uma boa vida, uma vida feliz, né? Portanto, você que sabe a importância do conhecimento, sobretudo neste mundo onde tudo é muito instável, onde tudo é muito fluido, onde tudo é muito caricatural, nos ajude divulgando esse espaço com outras pessoas para que possamos angariar cada vez mais um número maior de pessoas. Pois bem, como eu já antecipei a vocês, nesta obra, aqui o professor Byung-Chul Han se propõe a abordar o tema dos rituais, né? E o quanto que estes rituais têm desaparecido, têm se esvaído em nosso tempo e quais são as consequências disso. Por mais que pareça um termo primitivo, né? A palavra ritual às vezes não soa bem neste nosso tempo, né? Século XXI, haja vista vivemos o advento da Revolução 4.0, né? Haja vista vivermos o avanço da tecnologia, da ciência, em escalas e níveis assim, jamais antes vistos, né? A palavra ritual dentro desse contexto parece soar como algo arcaico, né? Algo tribalístico, né? Algo que nos reporta a um período quase que, diríamos,
pré-civilizacional, embora essa ideia de civilização seja uma verdadeira falácia, né? Ela está muito longe de definir o que é um indivíduo melhor, um indivíduo superior, né? Um indivíduo mais evoluído, né? Já sabemos que essa palavra civilização encerra uma carga de contradições imensas, enormes, né? É um termo extremamente falacioso, extremamente ideológico, extremamente inconsistente, né? Extremamente problemático, contraditório, enfim, né? E a palavra ritual, dentro desse nosso contexto, dentro desse nosso mundo, soa como algo retrógrado, né? Algo primitivo, algo que ficou para trás num passado bastante longínquo. Mas esse é o sentido, é um sentido de ritual, de rito, né? Quase que escolar, por assim dizer, né? Quase que didático, por assim dizer, né? Porque quando nós nos aprofundamos no conceito ritual, nós veremos que o ritual, embora, como propõe o professor Byung-Chul Han, o ritual cada vez mais se torna opaco, se torna extinto, exíguo, né, quase que inexiste. O ritual está na base da nossa formação humana, da nossa formação social. O ritual diríamos, né, aqui eu não estou querendo antecipar o conceito que o professor Byung-Chul Han vai nos apresentar acerca do ritual. Falaremos sobre esse conceito, né, o conceito dado pelo professor Byung-Chul Han, mas o ritual é quase que uma preliminar, por assim dizer, que nos insere na apetência, na apreciação de algo intangível ou tangível, né, por assim dizer. Para exemplificar, né, vejam, hoje, como vocês já podem notar, né, eu sou uma figura do físico, né, minha geração é a geração do analógico, né, eu não sou um nativo digital, por assim dizer, né? Muito longe disso. Nasci numa época em que essas coisas sequer eram faladas como nós, sequer eram conhecidas, né? Das classes menos menos favorecidas socioeconômica, né? Como era a minha classe, né? Eu venho de uma classe operária, né? Eu venho de uma classe, meu pai era metalúrgico, né? Então essa tecnologia como a internet, que lá fora em alguns nichos já era comentada, já era falada, aqui no Brasil, sobretudo nas periferias, a gente não tinha a gente não conhecia nem o termo, né? Enfim, a gente não sabia o que era um computador, né? Quando víamos alguma coisa, quando víamos algum computador, nós o víamos em filmes de ficção científica, né? Nós o víamos lá no 2001 do Kubrick, né? Uma Odisseia no Espaço, né? Nós vimos lá, né? Então eu pertenço a uma geração que é uma geração do físico, do analógico, e eu, além dos livros, como vocês podem notar, eu coleciono DVDs, CDs, vinis, né? Eu gosto de colecionar essas coisas, né? Tenho uma coleção razoável de DVDs, inclusive quando de volta e meia eu trago algum filme aqui e apresento o DVD que eu tenho desse filme, porque faz parte de minha coleção, né? CDs e os vinis, né? E o vinil, eu
embora a minha coleção hoje de vinil seja bem menor, né? No advento do CD, eu, como muita gente, me desfiz dos meus vinis e fui para os CDs, né? Me lamento até hoje por conta disso, mas enfim, né? Mas vejam, quando eu comprava um vinil, antes de tocar, antes de colocá-lo, o processo de colocá-lo na vitrola, né, o ato de colocá-lo na vitrola e ouvir as suas músicas era precedido por uma série de atos, de gestos, né, que de alguma forma iam preparando o nosso espírito para apreciar a música, né? Vejam, quando eu comprava o vinil, né, você cheirava o vinil, né? Quando o vinil era duplo, né, você abria a capa dupla do vinil, via as imagens, via as fotos, tentava entender algum símbolo, alguma metáfora, alguma imagem que aparecia ali, você via lia o encarte, né? Você via a condição do vinil, se estava bem conservado ou não, né? Você cheirava, via o vinil, coisa que hoje a gente perdeu, né? A maioria das pessoas consome música, mas consome música por meio de celular, por meio dos streams, dos MPs da vida, né? E MP já está até superado, né? Enfim, as pessoas consomem música de outra forma, né? O pessoal da minha geração consumia música, né? Ouvia música, não consumir, né? Esse termo é um termo bastante problemático, né? O Byung-Chul Han aqui vai tratar dessa ideia das coisas feitas para o consumo, mas enfim, quando ouvíamos música, o ato de ouvir a música era precedido de uma série de rituais, esses que eu acabei de exemplificar. Você cheirava o vinil, você tirava o vinil do plástico, abria, via a contracapa, lia a ficha técnica, lia o encarte, né, averiguava o vinil, olhava até o selo do vinil, né, e depois você colocava o vinil na vitrola e ali era só você e a música, né? Eu e a música, né? Music and Me, para lembrarmos do grande Michael Jackson, né? O maior artista pop que esse mundo já viu. Inclusive, o filme dele está em cartaz e eu em breve irei assistir, né? Mas vejam, era você e a música. Não é? Então você ouvia faixa por faixa e depois que terminava ao lado A, você virava o vinil e colocava no lado B e se entregava ao mesmo processo de contemplação musical, né? De contemplação estética. Né? Então isso era um ritual. Né? Havia um ritualismo envolvendo o ato de se ouvir uma música, de se ouvir um vinil, e que hoje se perdeu, até porque as pessoas não ouvem, mas raras são as pessoas que ainda compram vinis, compram livros físicos, compram até CDs, né, como meu caso, né? Se bem que o CD já não tem a questão do odor, né? Já não tem esse apelo olfativo, né? Do vinil. O vinil tem um perfume, o vinil tem uma fragrância, né? O vinil tem uma essência olfativa, né? Uma essência odorífica, né? Que já contribui para a formação de uma memória afetiva, né? Existe essa relação afetiva entre o indivíduo e o vinil, entre o indivíduo e esse tipo de
de veículo musical, né? E hoje isso já não mais existe. As pessoas consomem música no celular, né? No computador, enfim, né? Aliás, ouvir música em celular é um negócio assim, né? Música tem que ser ouvida com um bom aparelho, né? Mas enfim, né? Mas vejam, esse exemplo que eu dei do vinil é para mostrar que o ritual não implica necessariamente algo primitivo, algo tribalístico, algo pré-industrial, coisa parecida. Os rituais estão aí, ainda existem, embora, repito, cada vez mais escassos. Entretanto, eles cada vez mais têm desaparecido, como sustenta o professor Byung-Chul Han, né? Os rituais são cada vez mais exíguos. Porém, qual o conceito de ritual que o professor Byung-Chul Han trabalha neste livro? Logo no primeiro capítulo, ele vai definir o que é ritual. E ritual, ou rituais, para o professor Byung-Chul Han, são ações simbólicas. Isto é um ritual, né? Ritual é um conjunto de ações simbólicas. E o núcleo aqui para a compreensão do conceito vai orbitar em torno da palavra símbolo. O símbolo é essencial no ato ritualístico, né? E a palavra símbolo é uma palavra de origem grega. E o símbolo servia entre os gregos, sobretudo, como uma forma de reconhecimento de amizade que, ao extremo, ou melhor dizendo, em seu gesto mais acolhedor e amplo, pressupunha a hospitalidade. Ora, a ideia de símbolo entre os gregos aparece com o sentido de reconhecimento de amizade que, em sua forma mais expressiva, culmina com a hospitalidade. Ora, o amigo é aquele que, na manifestação mais representativa, mais expressiva de sua amizade pelo outro, abre a ele a porta de sua casa e lhe permite compartilhar com ele do seu pão ou do seu vinho. Olha, nesse sentido, é nesse sentido que os gregos vão dar ao símbolo o sentido de uma amizade que pressupõe também a hospitalidade. Esse sentido de símbolo enquanto uma amizade que, em sua expressão máxima, implica, acarreta a hospitalidade, fica mais claro quando nós resgatamos a locução latina que os romanos empregavam a ideia do símbolo. Ora, os antigos romanos cunharam a expressão tessera hospitalis. Essa é essa locução latina que os romanos cunharam para definir essa ação simbólica em torno da qual giram as ideias de amizade e hospitalidade. A tessera hospitalis era a locução latina que os romanos cunharam para significar essa ideia de simbolismo. E o que é a tessera? A tessera, na verdade, era uma placa feita de metal ou de marfim,
e que servia como uma forma de senha, às vezes utilizada também para o escrutínio, para o voto, e ela também era utilizada como um ingresso para entrar no teatro. A téssera, essa placa feita de marfim ou de metal, tinha esse múltiplo uso, né, esse uso diverso. Ela poderia servir tanto como o ingresso para o indivíduo entrar no teatro, poderia servir como escrutínio, né, como voto, né, e poderia servir até como senha, para que determinados agentes se comunicassem, né? Agora, a téssera entre as pessoas, entre as pessoas comuns, a téssera no sentido mais amplo, era utilizada da seguinte forma: dois amigos repartiam ao meio uma téssera e cada um deles ficava com uma metade. Ora, esta metade que o indivíduo portava lhe permitia, adiante, reconhecer este seu amigo por meio da téssera, ou da metade da téssera que ele portava. Ora, a téssera, entre amigos, a téssera era repartida ao meio e cada um deles ficava com uma metade. Esta metade indicava ou sinalizava para a metade faltante, que estava com o outro indivíduo, com o outro amigo. Essas duas metades, juntas, unidas, permitiam aos indivíduos se reconhecerem. Ora, e isso é bastante significativo, por quê? Porque, vejam, eu poderia simplesmente partir para uma terra longínqua e lá ficar durante 20, 30 anos ou mais. Convenhamos que ao longo de 20, 30, 40 anos, as pessoas mudam e mudam muito, inclusive fisicamente. Ora, a téssera servia para que amigos distantes no tempo, distantes no espaço, ao se reencontrarem, poderiam se reconhecer por meio da téssera. Ora, eu mudei, eu envelheci, eu perdi cabelo, enfim, mas eu sou aquele teu amigo, e a prova aqui está. Se apresentava a téssera e o outro reconhecia o seu amigo reencontrado, unindo com ele a outra metade da téssera que com ele estava. Portanto, a téssera tinha esse sentido. E mais ainda, a téssera era uma téssera hospitalis. A téssera era uma téssera hospitalis. Por quê? Porque ainda que eu divagasse pelo mundo, eu tinha consciência de que em algum ponto deste mundo havia uma casa na qual eu poderia usufruir do deleite da hospitalidade, da hospedagem. Ora, necessariamente eu não precisaria dormir ao relento. Por quê? Porque esta téssera assegurava a mim a prerrogativa, o privilégio de ser hospedado pelo meu amigo que tinha consigo a outra metade da téssera. Portanto, era quase que uma aliança. A téssera implicava uma aliança entre dois amigos, de forma que um estaria sempre disposto a hospedar o outro, a acolher o outro. Ora, é a partir desse sentido
que o Byung-Chul Han vai trabalhar a ideia de ritual como ação simbólica. Ora, o ritual, nesse sentido, se ilustra por meio da tessera. Por quê? Porque a tessera, a mim peregrino nessa existência, a mim que ando, transito nessa existência, vai me assegurar um ponto fixo no cosmos, um ponto fixo na Terra, né, no orbe, ou no urbe, né, no orbe, melhor dizendo, ou no urbe também, né, por que não? Que me garante certa hospitalidade, certa parada. Olha, eu tenho um lugar de repouso. Eu tenho um lugar onde eu possa parar. Eu tenho um lugar onde inclinar a minha cabeça. É nesse sentido que a palavra, que a locução tessera hospitalis, ligada à ideia de ritual, tem sentido e significado a partir do argumento, ou dos argumentos que o professor Byung-Chul Han desenvolve neste livro. Ele parte desta locução, a tessera hospitalis, para desenvolver toda uma argumentação para chegar nessa nossa sociedade, para compreendermos a nossa sociedade. Portanto, a tessera hospitalis é esse ponto, é este símbolo por meio do qual eu, indivíduo, não estou absolutamente sozinho neste universo, neste mundo. Eu tenho um outro que possui outra metade desta tessera e que está disposto a me acolher, a me hospedar quando houver necessidade, quando eu precisar. Então, divagando neste mundo, andando neste mundo, peregrinando, e andar aqui, não entendam andar aqui, desculpem, não entendam peregrinar aqui num sentido espacial, geográfico, é um peregrinar no sentido existencial mesmo. Vejam, no fluxo da vida, no fluxo, nas mudanças, nos movimentos que a vida proporciona, causa o indivíduo tem neste outro, neste seu amigo, nesta sua amizade, naquele que com ele fez essa espécie de aliança, pois partiu a tessera ao meio e ambos comungaram, ficaram, cada um com uma parte. Eu tenho este amigo, eu tenho este outro que a qualquer momento, caso eu necessite, está disposto a me hospedar. E eu, de igual modo, também me comprometi a hospedá-lo quando ele então necessitar. Portanto, o ritual até aqui traz a ideia de algo estável, de algo imutável, traz a ideia de um ponto de repouso, de um ponto de estadia. E esse termo, estadia ou repouso, para quem já leu A Sociedade do Cansaço, percebe claramente que o Byung-Chul Han está desdobrando alguns argumentos que ele colocou lá
naquela outra sua obra que a gente já leu aqui em nosso canal. Inclusive, eu te aconselho a resgatar as leituras que fizemos sobre a Sociedade do Cansaço. Também é um opúsculo, é um livro curto, você consegue ler num tapa, mas nem por isso um livro insignificante. Muito pelo contrário, uma obra extremamente sugestiva, uma obra extremamente atual e pertinente, que nos ajuda e nos ajuda muito, que nos ajuda e nos ajuda bastante. Aqui, neste primeiro momento, a ideia de ritual já está ligada ao conceito de repouso, ao conceito do estável, ao conceito daquele ponto fixo nesta nossa geografia humana, existencial, melhor dizendo, né? Os outros desdobramentos, aí nós falaremos sobre eles em nosso próximo encontro. Temos muita coisa para falarmos deste livro que, embora pequeno, é um livro cheio de palavras-chave, cheios de conceitos importantes que nós podemos desdobrar e aprofundar, e mais ainda, né? É uma bela proposta para nós, de algum modo, nos curarmos e cultivarmos uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida, quiçá, feliz. Nós falaremos sobre outros conceitos aqui presentes em nossos próximos encontros, e eu aguardo vocês para nós continuarmos compreendendo ou tentando compreender, né, esta nossa sociedade por meio de uma mente que está pensando e pensando muito este nosso tempo, este nosso mundo. Eu te convido para que nós em breve retomemos essas leituras, ou a leitura do Desaparecimento dos Rituais do professor Byung-Chul Han. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa breve introdução acerca dos conceitos que nós trabalharemos aqui com o professor Byung-Chul Han. Não se esqueça, se gostou, não se esqueça de deixar aí o seu like, de tecer aí o seu comentário, nos ajude divulgando esse espaço. Se não fez ainda a tua inscrição, faça, e em breve nós retornaremos aqui para desenvolvermos melhor, mais aprofundadamente, os conceitos que estão presentes aqui nesta obra do professor Byung-Chul Han. Eu espero vocês em breve aqui. Até lá!